E aí, meus queridos Saiyajinhos, tudo de boa com vocês? Eu espero que sim, e é o seguinte, já não é mais uma discussão, porque todo mundo sabe que sim, o Ben poderia se transformar em um Saiyajin, porque os Saiyajins são aliens, e o Omnitrix, por sua vez, pode catalogar DNA alienígena, possibilitando que o usuário se transforme. Mas a pergunta mesmo é, como ia ficar a transformação? Ia ser mais forte, mais fraca que o Goku? Ele ia poder se transformar? Ia poder usar um instinto superior? Como que seria o Ben transformado em um Saiyajin? Então basicamente esse é o tema do vídeo de hoje, como o Ben conseguiria e como ele ficaria transformado em um Super Saiyajin. Vamos entender tudo sobre isso, ele até as transformações e afins, portanto peço a você que deixe o like, se inscreva no canal, hype o vídeo que é muito importante, ative o sininho para não perder os próximos e agora sim vamos começar. Bom, meus caros Saiyajins portadores do Omnitrix, é o seguinte, o Omnitrix ele pode catalogar DNA alienígena, então ele ia transformar o Ben em um Saiyajin, porém ele faz mais do que só transformá-lo em um Saiyajin aleatório, porque o Omnitrix possui a habilidade muito apelona e insana de transformar o usuário no ápice da espécie que está no relógio, ou seja, o Omnitrix possibilita ao usuário, no caso o Ben 10 do Ben Tennyson, a se transformar no melhor que a espécie pode oferecer. Por exemplo, um Tetramend, que é a espécie do quatro braços, ele vira o mais forte que ele pode ser, entendeu? Um Necrofrigiano, que é a espécie do Big Tio, é foda, né? Do Friagem, ele vira o melhor Friagem que ele pode virar, o mais forte, o mais rápido, o melhor em tudo, na melhor condição física e afins. Ou seja, ele ia virar o ápice da espécie Saiyajin, como vocês mesmos comentaram, ele ia ficar tipo um Broly, que o Broly, falando sobre forma base, ele é o melhor Saiyajin que existe. E basicamente o Omnitrix ia permitir ao bem isso, entendeu? Um Saiyajin mais forte, mais rápido, na melhor condição física possível. Então, isso é um ponto maravilhoso, porém, aí vem também alguns pontos negativos, né, que um Saiyajin pro bem não ia ser só virar o Saiyajin e pronto, tem todas as transformações, todos os ataques e tudo. O Ben ia ter que fazer como ele fez, por exemplo, lá no clássico com o Diamante, que até em Alien Force ele reforça que ele treinou muito com o Diamante, portanto ele sabe usar bem o Alien. Ou seja, o Ben ia ter um Saiyajin. Vamos usar o Broly como exemplo, como eu falei sobre a ápice da espécie. Ele ia se transformar em um Saiyajin, porém para obter os ataques, o controle do Ki e as transformações, o Ben não ia escapar de um belo treinamento. Ou seja, a transformação de um Saiyajin só ia ficar mais poderosa do que já era se o Ben treinasse para então conseguir um Super Saiyajin 1, 2, 3 e por aí vai. O que poderia até gerar a transformação Saiyajin pro Ben virar tipo um Alien Full Blau, tipo feedback, onde o Ben ia se viciar nesse Alien e querer usar só ele, porque ia ser muito interessante ele ver tudo que uma forma Saiyajin pode fazer. E vamos mais além, porque deixando o Omnitrix protótipo e o Omnitrix recalibrado de Alien Force de lado, temos o Omnitrix de Ultimate Alien, ou seja, o Super Omnitrix. E ele tem uma função muito interessante, que é a capacidade evolutiva, onde o Super Omnitrix simula a evolução de tal Alien que o Ben escolher para a forma suprema de 1 bilhão de anos teóricos no pior cenário possível. Ou seja, usando como exemplo o alien que o Ben sempre usa, Enormossauro, para a forma suprema, o Omnitrix simula 1 milhão de anos teóricos no pior cenário possível para o Enormossauro evoluir. Ou seja, o Ben poderia levar o Saiyajin para uma forma suprema, assim ele ia ficar mais forte sem ter que treinar. E a forma suprema, obviamente, poderia ser algo similar a um Super Saiyajin 4, por exemplo, que ele teria esse tal Saiyajin Supremo. Ou uma forma focada em usar o humanoide, sabe, e afins. Eu acho que seria uma bela de uma evolução pro Saiyajin. Cara, seria muito interessante ver um pouco sobre isso, porque, como eu falei, o Ben ia treinar com a transformação, então ele poderia passar até as outras formas Saiyajins, porém não todas, né? Por exemplo, o instinto superior, ele não seria capaz de ter, porque o instinto superior em si, na sua base, ele é uma técnica e não uma transformação. Então ele não ia conseguir. E voltando a falar um pouco sobre força, visto que ontem eu fiz uma enquete perguntando se o Ben tivesse um Saiyajin no Omnitrix, ele seria mais forte ou mais fraco que o Goku, e meio que as opiniões foram bem mistas. Mas como eu expliquei a vocês, o Omnitrix leva o usuário pro ápice da espécie alienígena que ele fosse transformar, portanto sim, ele seria mais forte que o Goku, mas não o venceria, porque ele não teria treinamento necessário para isso, entende? Porque o Ben tem tantos e tantos aliens que ele comete um pequeno erro, que é não treinar com os aliens, tanto que na série clássica ele só treina com diamante, e no Alien Force, ao invés de treinar, ele usa o Enormossauro. Meu irmão, pensa o que o Ben poderia fazer com o cromático, por exemplo, se ele treinasse ou com chama na série clássica.
Apesar de que eu assumo que foi muito bom ele treinar com o Diamante, porque o Diamante é um alien muito bom, um dos que eu mais gosto do clássico. Mas enfim, se o Ben decidisse treinar, ele poderia sim, com o decorrer do tempo, ficar mais forte que o Goku e até vencê-lo. Mas no início, se ele só tivesse a forma, e mesmo que ele levasse a forma para a evolução de Saiyajin Supremo, para a forma Suprema com o Super Omnitrix, ele ainda perderia para o Goku pelo fato de que o Goku conhece o seu corpo, conhece seus poderes. Já o Ben só ia saber que é um alien muito forte. Portanto, o Ben ficaria assim e impressionantemente forte, quase que a palavra nem sai, mas não o suficiente para vencer o Goku, Vegeta, Gohan, Broly e afins. Mas bom, meus caros, muito obrigado por terem assistido, amo vocês, não esqueça o like, se inscreva que é muito importante, comente o que você achou sobre o Saiyajin estar no Omnitrix do Ben, e comente aí também se você gosta ou não de Ben 10, porque particularmente quando eu era criança, o tanto que eu gostava desse negócio, vocês não estão ligados, era um amor tão grande quase quanto o Dragon Ball. Agora sim, vamos para uma palavrita bíblica para finalizar. Aconteceu uma coisa comigo recentemente, bem recentemente, que cara, eu fiquei impressionado com o imbecil eu fui, que é o seguinte, aconteceu uma certa coisa e essa coisa aí fez eu ficar com raiva. Então eu comecei a criticar e a reclamar que, pô, eu só queria fazer isso aqui e nada que eu tento dar certo. Até que simplesmente passou 15 minutos e eu consegui a solução para fazer. Aí eu comecei a cair na real que a reclamação não adiantou nada. Se eu tivesse sido paciente e esperado 15 minutinhos, eu ia conseguir a solução para resolver. O que basicamente eu quero explicar com isso é que às vezes vão acontecer coisas que nós não controlamos, porque, cara, o mundo é incerto, tá ligado? Você pode estar aqui agora, aí você vai dormir, aí um caminhão começa a fazer barulho e você não dorme, ou você marca de sair com os amigos e começa a chover e não dá pra você ir, e tipo, a gente não pode se irar com isso porque são coisas que nós não controlamos. Então vamos focar naquilo que controlamos, entende? Na nossa reação sobre as coisas, tenta evitar ao máximo de ficar com raiva. Porque se nós controlamos nossas emoções, cara, nós viramos pessoas muito mais fortes, porque assim nós temos controle e a gente sempre pensa em cada ação que a gente vai fazer pra gente não fazer besteira e se arrepender depois. Bom, basicamente é isso, fiquem com Deus, lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, amo vocês, até o próximo, eu fui.